Sabe com qual carta o presidente do Brasil blefou jogando truco? O JK. Ladrão! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes nacionais? Você gosta de filmes que falam de trama política? Hoje nós vamos passear por um dos períodos mais famosos da história do Brasil, seja pelos seus aspectos de grande desenvolvimento, seja por uma série de polêmicas, pressões, gastos muito grandes. E óbvio que quando a gente faz link com a história, eu não sou a pessoa gabaritada para isso, então tem participação especial para a gente linkar com o contexto da época da industrialização do Brasil. Bora conferir comigo? Bela Noite para Voar, filme nacional de 2009, dirigido por Zelito Viana e protagonizado por José de Abreu. O filme se passa num dia de 1958 na vida do então presidente brasileiro Juscelino Kubitschek, vulgo JK, como é comumente chamado. Inclusive por mim, porque escrever Kubitschek na lousa sempre é, enfim. Ele está no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, se preparando para o próximo dia agitado com muitos corres presidenciais. E não só. Os bastidores políticos de seu governo não parecem muito calmos, pois o embaixador dos Estados Unidos no Brasil se mostra preocupado, pois acredita que JK tem uma simpatia pelo comunismo, indicando que a Petrobras, indústria petroquímica nacional e estatal, parece ser o primeiro elemento para se consolidar de vez uma vasta estatização econômica, simbolizando a simpatia pelas ideias da União Soviética. Estamos falando do período da Guerra Fria, então lógico que toda essa temerosidade tem um conflito como pano de fundo. O deputado Carlos Lacerda é outro que esbraveja contra o seu governo, acusando não só de transitar por ideias comunistas, mas também acusando de que seu plano de metas, os tais 50 anos em 5, são uma grande responsabilidade para os cofres públicos e que a construção da capital do Brasil em Brasília é um grande absurdo que serve para expandir prática de corrupção e superfaturar a obra. JK irá depois do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo, em Campinas, onde tem um encontro com o governador paulista Jânio Quadros e participará da inauguração de obras com investimento federal na cidade. Depois irá para Dourados, no Mato Grosso do Sul, também para obras, seguindo para Brasília para vistoriar a construção da nova capital do país e à noite chegará em Belo Horizonte, aonde, além dos compromissos políticos, encontrará Princesa, a forma como ele chama sua amante, com quem ele passará a noite após esta grande maratona pelo Brasil. À noite, tainha, vinho e muito sexo. Mas uma movimentação nos bastidores envolvendo parte dos militares pretende arquitetar algo contra o presidente, numa trama que será desenvolvida ao longo deste período que ele transitará por vários pontos do Brasil neste dia. Um lembrete importante: esta trama de um golpe político contra JK até teve movimentações, mas o episódio em si do filme é ficcional. Mas quem pode ajudar a gente a entender mais sobre este período é o professor historiador J. Marcelo, que fez comigo também a parte 1 desta série sobre vídeos sobre a industrialização no Brasil, que você pode conferir neste link aqui sobre o filme Getúlio. E se quiser saber mais sobre o período da Guerra Fria, confira também o vídeo sobre Uma Mente Brilhante. Jota, mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente que bateu uma resenha antes de gravar esse vídeo, porque eu fiquei bolado com o que é, o que não é real nesse filme. Então chegou a hora. Conta aí pra galera, afinal, o que é verdade, não é? E quais são as principais marcas do governo Juscelino Kubitschek? Fala, Kenji, tudo bem? Cara, de novo, eu quero agradecer o convite aqui para participar do seu canal. É sempre um grande prazer estar com você aqui para comentar alguns eventos, né, da história aí, acompanhando os temas que você levanta, né? E hoje vamos partir do filme em si, para depois a gente ir contextualizando, né, melhor. Bom, o filme
né, Kenji, ele trata de um dia, né, um dia do governo do JK. Nesse dia, supostamente, houve uma tentativa de golpe, né, de parte dos militares ali, que tentavam impedir que o JK aterrissasse com seu avião em Belo Horizonte. Então seria aí uma forma de protesto que exigiria um pouso forçado em alguma outra área, né? Ou quem sabe até a derrubada do avião, né? E portanto a morte do próprio JK. Esse dia nunca existiu, né? Na verdade, esse dia é um dia fictício, né? Criado ali, né? Como o enredo do filme. Mas tem umas coisas interessantes que a gente pode apontar a partir do filme, né? O próprio golpismo, o golpe militar ou o golpe civil-militar sempre esteve presente na história do Brasil, né? Ou as tentativas, pelo menos, de golpe. Uma parte do exército brasileiro, uma parte das Forças Armadas, mais especificamente, nunca compactuou muito com essa história de que as Forças Armadas devem ficar restritas à defesa, né? Muitos militares entendem que as Forças Armadas devem participar ativamente das decisões políticas, né? E muitas vezes, descontentes com quem está no poder, aderem a golpismos ou a tentativas de golpismos, né? Isso acontece desde sempre. A própria República nasceu assim, né? De um golpe civil-militar que leva Deodoro da Fonseca ao poder, né? Mas durante esse período de 46 a 64, o Brasil realmente estava muito agitado politicamente. O Getúlio Vargas, ele tinha criado o Partido Trabalhista Brasileiro, ganhou as eleições de 50 por esse partido. Em 51 assume o poder aqui no Brasil, né, por esse partido, que era um partido muito ligado aos sindicatos, muito ligado aos movimentos sociais, muito ligado à ideia de aumento salarial. Todo esse movimento faz parte do próprio modus operandi do Getúlio, né? Que era o que ele chamava de trabalhismo, ou seja, um populismo, né, de Getúlio Vargas, muito ligado à aproximação aos trabalhadores, ao operariado mais especificamente, né? E o Juscelino, ele foi eleito por uma coligação entre esse partido varguista, né, o PTB, e o PSD, o Partido Social Democrático. Esse Partido Social Democrático, como o PTB, formaram uma aliança durante 46 a 64, quase que imbatível, né? Ninguém conseguia tomar o poder desses caras, com exceção do Jânio Quadros, que em 1960 ganhou as eleições para 61, por uma coligação, inclusive, organizada pela principal oposição ao PTB, que era a UDN. Pois bem, o presidente da UDN, Carlos Lacerda, é um sujeito que aparece lá no filme bastante, né, como opositor de Juscelino. Ele nunca se convenceu muito de que essa coligação não fosse ligada ao comunismo, né? Mas, de certa maneira, abraçava esse argumento, abraçava essa ideia para poder sustentar um golpe civil-militar, né? Ou seja, o Carlos Lacerda sempre esteve mais, digamos assim, empenhado em destruir essa aliança PTB-PSD, usando das forças legais e ilegais, se necessário, né? Ou seja, dentro do jogo da democracia ou, se necessário, usando de golpes, né? Então ele, de fato, esteve por trás de vários movimentos golpistas aqui no Brasil. Lá no filme, ele se nega, né? Então mostra o Carlos Lacerda recuando.
mas o movimento de 64 certamente contou com o apoio político da UDN. Mais tarde, o próprio Carlos Lacerda vai se arrepender desse apoio, né? E vai organizar durante já o regime militar de 64 a 85 a chamada Frente Ampla, ele com o próprio Juscelino. Então ele foi oposição durante o governo de Juscelino, mas mais tarde os dois se aproximam para combater a ditadura militar de 64 a 85. Então o golpismo de fato sempre existiu. Aquele golpe especificamente é uma ficção, mas essa situação em que o DN, de certa maneira representando o empresariado brasileiro, né, principalmente aquele ligado ao setor de importação e exportação, ao agronegócio, né, aos banqueiros e às próprias classes médias, apoiam essa ideia de interromper esse processo democrático liderado pelo PTB-PSD, exatamente por entenderem que eles estavam muito à esquerda, né? Ou pelo menos utilizarem esse argumento para poder ganhar o apoio da maioria aqui no Brasil, maioria popular, para dar o golpe. Então, de fato, isso existiu. Outra questão que é interessante, que é levantada no filme, é a figura do Henrique Lott. O Henrique Lott, de fato, foi um cara muito importante, porque ele representa uma ala do Exército que a gente pode chamar de legalista. É a ala que sempre esteve ligada à democracia, que sempre defende a ideia de se sujeitar ao presidente, quer dizer, cumprir, portanto, a função política das Forças Armadas, que é a submissão ao chefe do executivo, ao presidente, e a ser contra qualquer movimento golpista contra esse Estado democrático, né? Então, Henrique Lott, de fato, ele conseguiu impedir por diversas vezes golpes ou tentativas de golpes que se formavam aqui no Brasil. Não conseguiu em 64, como a gente sabe, ali o golpismo tomou conta mesmo do corpo político de grande parte das Forças Armadas e acabou depondo o João Goulart do poder, né? João Goulart, esse que também aparece no filme, né? Ali como vice-presidente do Juscelino Kubitschek, seria vice mais tarde também do Jânio Quadros e depois presidente por ocasião da renúncia de Jânio Quadros em 1961. Então o filme é uma ficção, mas ele tem digamos assim, um contexto histórico que vale a pena levar em consideração. Aí não podemos também deixar de falar de Brasília, né? Um ícone do governo JK, ele desce em Brasília ali no filme, né? Para ver como que tá ali estão as obras e tal, né? Em que pé elas estão, né? E de fato o Juscelino tem essa marca, né? Simbólica aí, né? Que é a construção de Brasília. Lembrando que a corrupção que tanto se levanta no filme, ela de fato acompanhou o governo Juscelino. Então, se por um lado ele realmente desenvolveu a indústria automobilística, desenvolveu a indústria de eletrodomésticos, construiu Brasília, se de fato ele tem essa... e houve o crescimento econômico mesmo que trata o filme, houve uma grande empregabilidade, né? Os empregos realmente aconteciam por aqui. Por outro lado, também é verdade que o governo esteve aí bastante manchado por eventos de corrupção, né? Apadrinhamentos, superfaturamentos, né? Muitas empreiteiras envolvidas na construção de Brasília, ligando-se a dinheiro público. Então, de fato, a gente tem esse outro lado, que inclusive foi muito explorado pelo sucessor de Juscelino Kubitschek, que foi o Jânio Quadros,
que abraçando a ideia de que iria varrer, né, a vassourinha, né, do Jânio, varrer a corrupção para baixo do tapete, ganhou as eleições de 1960. Beleza? Então é isso aí, Kenji. Valeu. Obrigado de novo pelo convite. Valeu, Jota! Mais uma vez, obrigado aí pela participação. E caso você queira trocar uma ideia com o professor Jota, o contato está aqui na descrição. Bom, como ele nos esclareceu, o norte deste novo momento da industrialização brasileira é pautada no chamado plano de metas dos 50 anos em 5. E nesta proposta de modelo deste novo momento do setor secundário do Brasil, há uma grande diferença quando comparamos com o período pioneiro do governo Getúlio Vargas no setor industrial. O papel do Estado. Vargas tinha planos de centralizar poder no Estado, criando indústrias de base estatais que forneciam os materiais iniciais para os produtores dos setores de consumo. Mas aqui com o JK, o papel do governo é bem diferente. Esta modernidade vem junto com a estratégia de trazer a grande indústria, a grande marca para produzir em território brasileiro, reduzindo a importação de mercadorias. O grande foco, simbolizando modernidade, é o setor automobilístico, com a entrada de fábricas já conhecidas e consagradas fora para produzirem seus veículos aqui no Brasil. A manutenção da tendência locacional se mantinha com a concentração na região sudeste, com destaque para São Paulo. Mas entenda que as fábricas, para virem até o tal do Brasil, lá na América do Sul, não parecia a princípio muito atrativo. E aí o atrativo veio em forma de quê? Benefício fiscal, com a chamada isenção tributária. O Brasil reduziu impostos para que essas indústrias viessem para cá, ao mesmo tempo que os gastos com os setores infraestruturais básicos, como expansão de rede elétrica e o sistema rodoviário para a rodagem desses veículos, só aumentavam. Com gastos mais altos, mas sem arrecadação cheia vinda dessas empresas abonadas do tributo que não precisavam pagar, adivinha o que aconteceu com as finanças públicas e principalmente com a população e sua parcela de carga de impostos? Se for... E dá para você fazer um confere sobre isso tudo também no link sobre o vídeo aqui no canal sobre o filme Carros. E aí, você conhecer esse filme, conhecer a história desse detalhe do governo JK, comente aqui embaixo. Esse é o segundo vídeo da série de filmes de industrialização do Brasil. A ideia é que aos pouquinhos a gente vai fazer com outras partes. O professor J já tem um contrato aqui com o canal, já estamos acertados isso daí. Aguarde com mais passos aí à frente. Beleza? Gostou? Dá o seu joinha, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!